Mais uma vez nós estamos reunidos nesse santo lugar para glorificar esse Deus maravilhoso que um dia enviou seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. Amém? Então nós queremos dar início a mais um estudo bíblico, amém? Tenho certeza que hoje Deus vai falar no seu coração e no meu também. Então que Jesus toma lugar seu de honra nesse canto, nesse cantinho, e nos dê, Pai Santo, a alegria de mais uma vez poder estar reunido. Quero compartilhar com vocês 2 Coríntios, no capítulo 11. Todos acharam? Capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Amém? Todos acharam? Podemos proceder à leitura? Todos acharam? Ainda não, né? Tá bom. 2 Coríntios, capítulo 11. Enquanto os irmãos estão procurando, nós vamos orar. Deus, mais uma vez eu clamo a Ti, Pai Santo. As batalhas é muito grande, mas nós confiamos em Ti, Pai. Tu conheces as nossas necessidades antes mesmo, Pai, de declarar a Tua presença. Pai Santo, traga para nós hoje um descanso, um renovo nas nossas vidas hoje, Pai Santo, porque a Tua palavra diz que a cada dia o Senhor renova. Hoje não foi igual ontem. Que o Senhor venha nesse momento, ó Pai, falar nos nossos corações, nos abençoando, ó Pai, com as bênçãos lá do céu, em nome de Jesus. Amém. Então podemos proceder a leitura, né? 1 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Os irmãos podem ficar assentados. Você vai ficar sentadinho hoje, tá? Leiamos, irmão. Tomara que me suporteis um pouco na minha loucura, e suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para a um marido, e a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis, porque penso em que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo temos feito a conhecer totalmente entre vós. Porque porventura, humilhando a mim mesmo, para que vós fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Que Deus nos conceda essa graça, assim como o apóstolo Paulo coloca aqui humildemente na nossa frente para nos trazer essa grande bênção. Que nessa noite Jesus esteja aqui conosco e nos dando essa graça. Amém? Então eu vou convidar as irmãs que venham a cantar um hino. E o hino hoje é muito bonito, viu? Já pude ver elas ensaiando. Então vai ser muito bonito o hino de hoje. Então vou pedir às irmãs que cante para nós esse hino
Amém? E logo depois nós vamos dar continuidade. Breve nós vamos estar tendo tudo arrumadinho aqui. Vocês não vão ter mais que estar com essa coisa na mão. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar a nossa fé, louvando esse nosso Salvador nessa noite, amém, irmãos? Número 1. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz que resplende nas trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Louvamos a ti, o Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives, eterno do céu. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Concede-nos mais do celeste fervor e domina-nos sempre do teu grande amor. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Glória a Deus. Amém. Te damos, Senhor. Dá para o Juninho aí, por favor. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Muito bem, meus queridos. Dando continuidade, vou pedir ao irmão Dinomar que aquele que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, terá a oportunidade de estar ofertando a Deus nesse momento. Amém? Glória a Deus. Enquanto isso, nós vamos cantar um cântico. Amém? Vamos cantar um cântico que fala do amor de Deus por nós. Esse cântico diz que Deus está aqui. Amém? Vocês creem que Jesus está aqui? Crê mesmo? Não tem dúvida? Você crê, Laurinha, que Jesus está aqui? Crê nisso? Ele vai cuidar de você hoje. Amém. Deus está aqui. Bem suave. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como amanhã que se levantarás. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como ar que eu respiro.
tão certo como a manhã que se levantarás, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pedir, irmão, que agradeça a Deus, que venha abençoar cada irmão que ofertou. Aquele irmão que não pôde dar a sua oferta física, mas você está aqui presente. Isso é importante. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por tudo, meu Pai, mais um dia, meu Pai, aqui, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Estou aqui, meu Pai, mais um dia, de novo aqui na Tua casa, meu Pai, à noite, pedindo ao Senhor que você venha abençoando, meu Pai, cada ofertante, cada dizimista dessa casa, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, meu Pai, e nunca deixa faltar o pão de cada dia em sua mesa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe. Irmão, hoje nós vamos fazer uma coisa bem prática. Vou pedir aos irmãos que estão ali, que ocupem essas 3 cadeiras aqui na frente. Os irmãos que estão aí, ocupem essas 3 cadeiras aqui na frente, para nós podermos proceder o pensamento de hoje. A Amanda vai ficar com a Laurinha, né? Então, é toda sua. Tá, Laurinha? Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Os 3 que estão aqui na frente, a irmã sentou lá atrás. Esses 3, ao longo de muitos anos, têm feito uma leitura bíblica, né? Irmão Lindolfo, irmã Rosângela e a irmã Isabel. Então eles fazem todos os dias um estudo. Então já leram o livro de Gênesis, né? Êxodo. Agora vocês estão lendo o livro de 2 Reis, né? 1 Samuel, né? Então tá bom. Então hoje nós vamos fazer o seguinte. Quem tem a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos. Vou pedir ao Juninho também que nos ajude hoje com alguns comentários. Então hoje, irmãos, nós vamos fazer um estudo. Nós já fizemos um estudo do Pentateuco há muitos anos atrás. Parece 2000. Senta aqui, Juninho, se ajudar. Vai ficar aí. Então, tudo bem. Então, nós vamos proceder à leitura do livro de Atos. Aquele irmão que tem sua Bíblia, então nós vamos fazer o seguinte. Cada um vai ler, eu vou ler o primeiro versículo, começando por aqui para a irmã Sônia, irmã Eudes. Você consegue ler, irmão Eudes? Tem dificuldade? Então, começando por aqui, irmã Sônia, o irmão Eudes. Então você vai ler 2, viu, irmão Lindomar? O seu do Eudes. Então esses 3 aqui vão ler os 3 primeiros versículos. Aqui na frente, a irmã Rosa vai ler o 4 e o 5 de Atos. 4 e 5, versículo 4 e 5. É versículo, né? Atos dos Apóstolos. Hein? Ele está lendo que o Lindolfo não lê. Você vai ler um, depois cada um vai ter o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Você vai ler o 2. Eu vou ler 1, você lê 2. O Lindomar vai ler o 3 e o 4, representando ele e o Eudes. A irmã Rosângela vai ler o 5 e o 6, representando ela e o irmão Lindolfo. Depois o irmão Lindolfo vai comentar. A irmã Joyce vai ler o 7. A irmã Isabel, o 8. A irmã
Isadora, o 9, a irmã Nancy, o 10, Simão Juninho, o 11. Tá bom? 11. Atos 1. Atos, capítulo 1. Todos acharam? Ainda estão folheando a Bíblia ou já acharam? Já acharam. É bom que o irmão traga a sua Bíblia, que é importante você trazer a sua Bíblia para a igreja. Que às vezes você fica no celular não é muito legal. A espada, ela dá mais autoridade a vocês, tá bom? Por isso que a Bíblia é o livro que tem mais tradução, né? Já estamos, até o último tempo estava com 2.500 traduções fora de dialeto, né? Então é o livro best-seller, né? Os irmãos sabem o que é best-seller? Estou falando um pouco difícil hoje. Sabe, irmão Lindor, o que é best-seller? Alguém sabe? Pode falar. Então fala, Julinho, o que é best-seller? A definição certa, não vou saber informar não, mas best-seller normalmente é um livro que é muito vendido e foi muito aprovado e aclamado. Livro que foi muito distribuído. Normalmente, todo livro que alcança um alto número de leitura, não vou valer de venda, é distribuição, é um best-seller, porque ele superou, né? A Bíblia é o maior de todos eles. Então você pode estar certo, você está com um livro aí que o mundo inteiro, vamos dizer nós na Igreja Nazarena, 164 países que nós estamos presentes têm acesso a esse livro. Amém? Então, vamos começar a leitura. Que o Senhor abençoe a leitura dessa santa palavra e que ela encontre lugar nos nossos corações. Leiamos, irmãos. Fiz o primeiro trato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Irmã Sônia. Em que foi recebido e em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muito infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço do caráter do dias, e falando do que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Amém. Irmã Rosângela. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? O 7 também, irmão. É o do Lindolfo. Não, eu li o 5 e 6. 5 e 6 estão certos, tá bom. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberei o poder e descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles.
Júnior. Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, muito bem. Então, nós vamos agora colocar em prática o que nós lemos. Estão de acordo? Então, vamos pôr em prática. Vou começar pela irmã Sônia. Pode colocar em prática aquilo que você leu. Versículo 2. Tem oportunidade. Cadê o microfone? Tem oportunidade de ler. E que hoje nós estamos estudando o texto fora do contexto. Tá bom? Cada um vai comentar o versículo que leu. Depois nós vamos ajuntar, para nós ter uma ideia. Tá. Então vamos lá, né? Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Entendi que o Senhor passou para os apóstolos que ele escolheu os mandamentos dele. Essa. Os mandamentos. Tudo bem. Os quais também, depois de ter padecido, e apresentou vivo com muita infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de caráter e dias. 40 dias. 40 dias. E falando que o respeito ao reino de Deus. Eu entendi aqui, pastor, que igual que está falando assim, os 40 dias, falando sobre o reino de Deus. É igual como quando foi assim, igual o Moisés levou aquele povo, passou 40 anos, né? 40 anos lá pelejando, mas se não fosse por causa da murmuração, o que teve, esse negócio igual. Teve muita murmuração, esse negócio igual Moisés, em vez de tocar na rocha, feriu. Significa, eu acho, que se não tivesse acontecido isso, ele passar pouco tempo no deserto, mas por causa dessa desobediência, passou mais tempo, para chegar até aonde que Deus prometeu que era a terra de Canaã. E aqui fala... Está falando sobre o reino de Deus. Passou 40 dias ao respeito do reino de Deus. Pode continuar. E foi, está falando assim, está falando a prova, né? A prova que é vivo, né? O reino de Deus, né? E Deus fala sobre salvação e o reino dele vai ser eterno, né? Nas nossas vidas. Retornou lá no Velho Testamento. No quarteto que ele falou, presta atenção no que ele está falando. Irmão Wilson. O irmão Wilson, é o versículo 4. Quer reler? Você tem condição de reler aí? Rever, irmão? Se eu for ler aqui, não vou ficar inteira. Versículo 4 diz assim: E estando eles, determinou-lhe que Estando não... com eles, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Vamos lá.
esse mandamento aqui, Jesus está dando para que ele subiu aos céus e fala para eles esperarem, né? Então, no caso, aguardar a volta dele. É isso? Tirar as dúvidas. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ô pastor, é o que a palavra de Deus, né, diz, né, e o que eu entendo é isso, que se nós, aquele que crer, né, aquele que crê e for, né, batizado, né, então esse é um mandamento que Deus deixou, né, ele até batizou, né, para nos mostrar que, né, que nós devemos, né, batizar. Então, pelo batismo é que a gente vai, né, morrer, né, morrer ali, naquele momento ali que a gente desce as águas, a gente está morrendo para o mundo e nascendo, né, para Jesus, né. E igual os frutos do Espírito Santo, aí decorrer do tempo, aí Deus vai, né, a gente vai buscando, né, a Deus, e Deus vai dando os frutos do Espírito, né, que é todos os frutos que, né, ele deixou, que é mansidão, né, domínio, temperança. Então, essas pessoas que ele tem esses frutos, né, aí o Espírito Santo, né, a pessoa está agindo dentro, né, da gente. É o 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurareis o reino de Israel? Eu acho, pastor, que os discípulos lá querem saber de Jesus se é esse tempo que eles vão viver com ele, né? Porque... Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino? Porque eles querem saber se é esse tempo que eles vão viver com Jesus, né? No reino de Israel, né? Então eu acho que é isso aí, pastor. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Nós vamos esmiuçar essa coisa para vocês entenderem. Ele lhe respondeu: não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aqui ele está falando que não compete ao povo saber quando, que aqui no 6, né, fala: o Senhor neste tempo vai restaurar o reino a Israel, no tempo batizou com águas, né? Quando acontecer isso. Quando acontecesse isso, se seria a restauração do povo de Israel, né? Foi isso que eu entendi. E voltasse então, né? Então, aí eles falaram que não compete a eles saber, ninguém sabe. Mas receberei o poder e descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O que eu entendi aqui, que ele fala que receberei o poder e descer sobre o Espírito Santo. Então eu creio assim que a gente confia em Deus, confia no Espírito Santo também, porque é tudo nomeado por Deus. E depois fala assim: responderei. Lá vai olhando os outros. Depois fala em
o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então, ele fala que a pessoa vai dar o testemunho dele, tanto faz na terra, como no céu, e como também na Judéia. Né? E depois fala também de Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, eu falo assim, que nos confins da terra, em todo lugar que Deus estiver, nós também tendo fé nele, nós estamos com ele. Está de acordo com a minha palavra? Está de acordo com a minha palavra? Nós vamos comentar, depois nós vamos juntar e vamos traduzir isso, a mensagem para nós trazer para a igreja. Que aí vocês estão pessoalmente, cada um comentando. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Para mim é um versículo muito claro que fala sobre a ascensão de Jesus aos céus. E aqui no versículo 10, acontece a coisa mais linda que eu gostaria de estar também enxergando. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então nós vimos uma coisa maravilhosa, eles viram uma coisa maravilhosa. O que é? Jesus subindo, e a nuvem veio e tampou ele, e 2 anjos falaram com eles, testemunhando que ele estava subindo. Maravilhoso, né? Aí no verso 11, os anjos falam com os homens, né? Jesus subiu aos céus e os anjos falam com ele. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Ele deixa uma promessa para eles, né? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir assim como para o céu os viste ir. Então, assim como vocês estão vendo Jesus subir, vocês também estarão com ele junto no céu. É o Juninho, o último, né? Então, eu vou começar agora que eu vou ler o meu. Vamos ver. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, tudo bem. Aqui, quem é o autor dessa epístola, do livro de Atos? Alguém sabe? Ele escreveu 2 livros. Ele é autor de um dos evangelhos e também do livro de Atos. Quem escreveu o evangelho de Mateus? Quem falou? Você não tem graça. Você está fazendo seminário? Então, eu quero que vocês aprendam. O evangelho de São Mateus foi escrito por Mateus, o apóstolo. O segundo evangelho, quem foi que escreveu? Mateus. Gente, vocês estão muito pobres. São 4, né? Então vamos lá. Por isso que a gente tem que repetir. Mateus, Marcos, vamos repetir, vamos todos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quem foi que escreveu os autores dos evangelhos? Vamos lá. Vai lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não esqueça isso nunca mais. Porque se você for pregar, você vai precisar. Jesus está nos colocando aqui quando ele diz que o Espírito Santo vai descer sobre nós e nós vamos ser dele o quê? Testemunha. Então, continuando. Então, aqui Lucas está descrevendo a quem? A Teófilo. Nós não sabemos quem é Teófilo, uma pessoa importante.
O Evangelho também faz essa mesma declaração. Agora ele começa a entrar na obra de Jesus, para vocês entenderem. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então Jesus escolheu os apóstolos. São quantos apóstolos? Quem falou 12? Isso, 12 apóstolos. Está escrito na sua Bíblia. No capítulo 10 de Mateus você vai encontrar o nome deles. Um dos mais conhecidos hoje, alguém sabe falar o nome dele? Um dos apóstolos mais conhecidos? Ah, gostei. Pedro. Alguém pode falar mais um outro? Hein? Tiago. Muito bem, a coisa está melhorando. Tiago foi apóstolo? Confirma sim ou não, Juninho? Sim ou não? Tiago mesmo. Tiago é irmão de quem? Tinha 2 irmãos. Irmão de Pedro era quem? André. Pedro, André, Tiago e João. São os 2 irmãos, 4 irmãos. Pescadores. Então, muito bem. Então, eram 12 os apóstolos. Então, aqui, vamos pensar. Aos quais também, depois de ser parecido, apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, e sendo visto por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Com quem Jesus estava falando durante esses 40 dias depois da sua ressurreição? Com quem? Vocês acabaram de ouvir, com os apóstolos. Então ele estava tratando com os apóstolos. Então o Lindomar referiu aos 40 anos no deserto, né? Da tribo das 12 tribos. Mas aqui, Lindomar, por isso que eu pus de pendurado. Então você tem que ficar atento o que o outro leu para você encaixar. Então, quando o pastor vai pregar, ele costuma pregar. Se a mensagem é textual, ele comenta cada versículo, não é? Pega um versículo, fala sobre ele, pega outro. Então, vamos continuar. Então, na verdade, Jesus aqui fala dos apóstolos e está dando uma promessa. Que eles vão, os apóstolos que eles escolheram, aos quais, depois de ter padecido, morreu na cruz, foi sepultado, morto, e apresentou vivo, está falando da sua ressurreição. Lembra da primeira aparição dele, onde eles estavam com a porta fechada? E ele se pôs no meio dele e disse: a paz seja convosco, não é? Vocês veem isso no capítulo 20, 19 e 20 de João, vocês vão encontrar. Com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, após a ressurreição de Jesus Cristo, ele ainda esteve aqui na terra por 40 dias, antes de retornar ao céu. Então, vocês guardam uma coisa. Por que nós guardamos o primeiro dia da semana? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Por que nesses 40 dias, ele falou com os apóstolos numa reunião, sempre no primeiro dia da semana? Na primeira vez, em Jerusalém. Da segunda vez, Jerusalém. Da terceira vez, aquela pesca maravilhosa, Pedro botou na cabeça, aí já era só 7. E da última vez, Jesus designou que eles fossem para o monte. Não fala qual monte, mas sabemos que quando Jesus subiu ao céu, ele estava no Monte das Oliveiras. Então, da Galileia, eles voltaram para Jerusalém, e foi aí que foi a última reunião que Jesus foi aceso no céu. No versículo 4, né? E estando com eles, determinou que se não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele,
de mim ouviste. Então Jesus espera, vão para Jerusalém e fiquem lá e aguardem a promessa do Pai, do qual eu disse a vocês. Essa promessa, irmãos, era o batismo do Espírito Santo, viu, irmãos? Isso aconteceu no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então aqui ele está determinando, depois de falar com eles, agora vocês vão para Jerusalém. E eles voltaram. Porque na verdade João batizou com água. Lembra que João batizava com água, não era? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vocês que fizeram o curso de batismo comigo, nós aprendemos isso. Quando João disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno, nem de amarrar o sapatinho dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e poder. Então essa é a promessa, por isso que Jesus vai cumprir essa promessa. Ele está afirmando para eles que essa coisa vai acontecer. Porque, na verdade, João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Depois dos 40 dias que Jesus esteve com ele, depois nós vamos chegar, que ele voltou para a glória, daí 10 dias aconteceu Pentecostes. No versículo 5, aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Mateus, no capítulo 24, eles fazem essa mesma pergunta. Jesus lhe afirma que não pertencia a ele, que ele não sabia nem o dia e nem os anjos, só o Pai é que sabe o dia. Agora aqui eles tornam a fazer essa pergunta novamente. O irmão, quem comentou foi a senhora, né, irmã? Moninufo. Então tudo bem. Aqui eles estão perguntando, e Jesus então responde, disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele fala, não precisa se preocupar com isso. O dia, ele já tinha dito lá atrás, o dia só o Pai sabe, nem eu sou filho. O Pai não me revelou. Por isso é que os apóstolos escrevem, Jesus pode vir como um ladrão, a qualquer hora. Porque ele não falou nem o dia e nem a hora. Tanto é que quando os apóstolos pregavam, falavam, o Senhor pode voltar a qualquer momento. Passou-se 2000 anos, nós continuamos a pregar. Nós estamos crendo que Jesus não vai demorar a voltar. Por que nós cremos nisso? Porque a palavra do Senhor nos dá algumas dicas, né? Para concluir esse texto aqui. Então aqui eles estão querendo saber. Jesus disse, não compete a mim, nem para nós compete ao Pai. Então eles estão aguardando a volta do Pai. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, aí que está lá em Pentecostes. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso ficou com a irmã, né, irmã Isabel? Esse foi da senhora, esse versículo? Então, muito bem. Então, aqui, o que Jesus está falando para eles? Está dizendo para os apóstolos que depois do dia de Pentecostes, que eles recebessem o batismo do Espírito Santo, eles iriam de ser testemunha, começando por Jerusalém, toda a Judéia. Jerusalém é porque é a cidade do rei. Judéia é porque Jesus veio para os judeus, que são os irmãos. E Samaria, porque Samaria havia um conflito, era a capital do norte, que era rejeitado. Os judeus rejeitavam Samaria por causa do pecado, que era o reino do norte, aquelas 10 tribos que foi dividida. Então, Jesus está falando também Samaria, depois até nós, os confins da terra, de quem está falando? Do povo que não era judeu
e nem israelita. Somos nós, a qual dá o título de gentios. Então Jesus está prometendo que ele veio para o que era seu. Vamos pensar bem. Jesus veio para os judeus, eles rejeitaram, mas todos, aí inclui, todos quanto receberem, dou-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Portanto, por isso Jesus é o primogênito. Ele foi o primeiro a ressuscitar, mas nós também vamos ser ressuscitados. Aqueles que dormiram em Cristo serão ressuscitados naquele dia em que Jesus voltar para buscar a igreja. Se eu já tiver sido morto, já tiver passado pela... Como diz o, se o meu tabernáculo já findou, foi para o pó, mas Deus vai me ressuscitar primeiro. Mas se nós estivermos aqui, como é que Jesus, Paulo escreve que vai acontecer conosco, se nós estivermos vivos na volta de Cristo? Alguém lembra? Se Jesus voltar agora, o que vai acontecer conosco que estamos aqui? Isso, não abrir, já foi, já piscou o olho. Enquanto você pisca, Jesus já mudou, esse corpo já recebeu, você já está subindo. Então, para terminar esses 11 versículos, olha que promessa maravilhosa para nós. No versículo 9, não é isso? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu e ocultando dos seus olhos. Então Jesus começou a falar com eles, foi se elevando. Mas Jesus já tinha dado uma amostra para Pedro, João e Tiago. Quem pode me falar quando foi que Jesus deu essa amostra para eles, ainda aqui em vida? Alguém já ensinei sobre transfiguração. Os irmãos lembram no capítulo 17? Que Jesus levou Pedro, João e Tiago a um alto monte, e lá ele começou seu corpo a resplandecer, e ele se elevou, e eles viram, falando com ele, quem? 2 pessoas. Gente, nós precisamos guardar essas palavras. Quem falou com Jesus? Estava conversando com Jesus a respeito do ministério dele. 2 nomes. Tá bom. Moisés e Elias, não esqueça isso. Então Jesus mostrou para os discípulos, para seus 3 apóstolos, que Moisés e Elias, naquele momento, estava vivo. O que foi que eles disseram? Disse a Moisés. Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, portanto, Deus dos vivos. É esse Deus que nós servimos. Pode falar, irmã Nancy, passa o microfone para ela lá. Eu queria só um momentinho para mostrar para os irmãos como que as meninas aprenderam o nome dos apóstolos. Está lembrado? Vamos cantar então? Toda a igreja, nós cantamos isso. Não, esse não. O nome dos apóstolos. Mas isso na escola dominical foi ensinado também. A todos. Pode falar, pode falar. Tem a palavra. Pedro, André, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Simão, Pedro, André, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Tiago e João,
filho de Alfeu, o outro Tiago, filho de Zebedeu, Simão Zelote, Leveu, que é apelidado de Tadeu, pão. Então, muito bem. Então, o nome deles, aí que começa a nossa luta, irmãos. Nós precisamos estudar a Bíblia, e aquilo que vocês têm dúvida, vocês que estão lendo, naquilo que vocês têm dúvida, quando ler, faz um comentário. Naquilo que vocês têm dúvida, traz para nós, traz para a igreja. Vocês vão começar a ler Samuel. Então nós vamos, aquela semana, por exemplo, vocês leram o capítulo de Samuel, aí nós vamos selecionar um deles para nós podermos comentar aqui, tá bom? Hein? Hein? Crônica? Não, que a senhora falou que essa é a primeira Samuel. Então Crônicas. Então tá bom. Então eles vão estudar Crônicas. Então, voltando aqui para o nosso texto, os quais aí, estando eles, Jesus foi elevado ao céu. Está registrado aqui, mas está registrado também no Evangelho de Lucas, viu? Lá está de uma outra forma, aqui está mais claro para nós. Então, quando eles estavam lá, vendo Jesus subindo, alguém já foi no aeroporto? Um parente que viajou de avião, vocês já foram lá para despedir do parente que pegou o avião? Ninguém nunca foi, não? Eu já fui. Então você chega lá, vai despedir daquela pessoa que vai viajar. Aí você vê aquele baita de avião, a pessoa vem e embarca, não é? Você já viu como é que o avião faz? Ele começa a taxiar e entra na faixa e vai. De repente ele sobe. Você não fica olhando, a gente fica olhando o avião. Ele sobe, vai, depois ele faz uma curva, faz assim, aí depois ele some. Mas ele fica lá olhando. Uma vez no Rio de Janeiro, com a minha patroa, ela virou e falou assim, nós viemos de ônibus, mas agora nós vamos voltar de avião. Eu falei, não pode comprar passagem para mim, que eu vou sozinha para Belo Horizonte, mas eu não vou de avião de jeito nenhum. Aí ela comprou passagem para mim, me levou lá na rodoviária, e eu vim embora e eles vieram de avião, chegou bem primeiro do que eu, depois eles me buscou na rodoviária de Belo Horizonte. Teu irmão tem medo de andar de avião. Não é só a senhora, não. Muita gente não anda de avião, né? Tem medo. Mas, então, para nós encerrarmos esse pensamento, então aqui está. Enquanto eles estavam lá olhando, meu Deus, e agora? E a tristeza? Jesus foi embora. E agora? Como é que nós vamos ficar? Nós hoje não temos dúvida. Antes de conhecer Jesus e Ele manifestar a nós, a gente tinha dúvida. E hoje nós ainda temos muitas dúvidas ainda. Não é isso? Mas, então, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, e eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, suponho que 2 anjos, e os quais lhe disseram, agora aqui que é a promessa, olha que coisa gostosa, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestiu. E eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Então, onde eles estavam? Jesus estava no Monte das Oliveiras, está próximo ao templo de Jerusalém, o qual está perto de Jerusalém, distante o caminho de um sábado. E eles voltando, subiram ao cenáculo, aonde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filhos de Tiago.
Agora aqui veio o que eles faziam. E todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, guarda aqui bem, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, os filhos de Maria. E a Igreja Católica afirma que Maria é virgem. Ela foi virgem até que Jesus nascesse, viu? Então ela teve 4, só homem 4, fora as moças, as mulheres. Dá para entender agora? Então, se nós tirar um versículo, interpretar aquele versículo, nós ficamos presos a um contexto. Então, é por isso que aqui fechou. Quando os 2 varões chegaram até eles, falaram: olha, para de olhar aquele Jesus, lembra que ele prometeu a vocês? Assim como ele foi subir, vai voltar. Em João, no capítulo 14, nós lemos, Jesus diz: não turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai é o quê? Se não fosse assim, vou preparar e virei outra vez para vos buscar, que aonde eu estiver, estejais vocês comigo. E lá em Mateus, no capítulo 28, 18, 29 e 30, ele diz, apresentou para ele: é-me dado todo o poder, agora, no céu, também na terra. Portanto, ide por todo mundo, né? É o ide, é anunciar o Evangelho a toda criatura, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí mais uma promessa: e eis que estou convosco, o quê? Até... Então, amém. É por isso que ele não estava só lá. Por isso que ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que acontece? Então, não foi o pastor que, pela sabedoria dele, que ele trouxe esse discernimento para vocês. É o Espírito Santo que nos dá essa bênção de nos revelar. Então, vocês hoje vão embora para casa. Então, se eu tiver tirar uma ideia de um só versículo, eu mudo toda a história. Então, é por isso que eu li, fiz questão de ler em 1 Coríntios. Se alguém apresentar para vocês um outro evangelho, rejeita. Se alguém apresentar para você um outro Jesus, que não é esse aqui, rejeita. Se alguém apresentar para você um Jesus, que se você buscar ele, você vai ficar rico, vai te dar riqueza. Jesus não veio para trazer riqueza, Jesus veio para morrer no seu lugar, e que você tenha um lugar. Se quer ganhar dinheiro, se quer ficar rico, trabalhe. Seja um bom empresário, seja um bom funcionário, ganhe dinheiro. Deus não dá riqueza para ninguém. Deus dá a graça. E aqui tudo passa, né? Então, o homem mais rico do mundo, que foi Salomão, cadê ele? Está aí até hoje, Salomão? Morreu. Aqui em Igarapé, vocês conhecem alguma pessoa que tinha muito dinheiro e vocês viram o velório dele? Tem conhecimento? De alguma pessoa rica de Igarapé que morreu? Vocês não conhecem ninguém aqui de Igarapé? Quase todo dia tinha velório ali, ué. Vocês mesmo falavam. Quando tinha muito carro, você falava: esse moço tem dinheiro. Quando tinha uns 2 ou 3 carrinhos, aí é pobre. Nós estávamos lá em frente ao velório. Aquele carrão, aquele carro bonito, o pessoal tudo bonitão, chegava, falava: que a pessoa é importante. Então tá bom. Ô, irmãos, a minha pergunta: acharam que é interessante? Porque nós já estudamos o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Aprendemos muita coisa, mas ainda falta muita coisa. Então nós vamos, durante algum período, depois nós vamos terminar de ler, na próxima quarta-feira, nós vamos terminar de ler o primeiro capítulo e o capítulo 2 para vocês
guardar na cabeça e fechar. Que você juntando o primeiro capítulo, o capítulo 2, vocês fecham. Mais uma pergunta. Quem são os escritores dos evangelhos? Vamos lá? Vamos, gente? Só tem 2 apóstolos dos 4 evangelhos. Quais são eles? Pode falar. Só tem 2 apóstolos que escreveu os evangelhos. Ali dos escritores de evangelho, 2 são apóstolos. Quais são eles? Não são 4 evangelhos? Vocês não falaram Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 deles são apóstolos. Quais são? Mateus e João. Mateus e João. Marcos não era apóstolo. E Lucas também não. Então, Lucas, quais foram os 2 livros que Lucas escreveu? Lucas, o Evangelho de Lucas é o nome dele. E Atos dos Apóstolos. Esse homem foi muito útil. E ele não é o único escritor que tem em toda a Bíblia que não é da nação, não é nem judeu nem israelita. Ele é grego. Olha como Deus é bom. E você sabia, agora eu vou falar 2 coisas aqui para nós encerrar. Na família de Jesus, na genealogia de Jesus, nós temos uma prostituta. Prostituta. Alguém sabe me dizer quem é? Nós temos na genealogia de Cristo, na família de Cristo, tem uma prostituta. Hein? Pode falar. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta. Mas nós também tivemos uma estrangeira que não era da linhagem de Israel. Quem foi? Nós temos uma prostituta e uma estrangeira que não era da linhagem de Judá, nem de Israel. Então eu vou falar. Então, a prostituta, Raabe, é aquela que lê o livro de Josué, que ela acolheu os espias, os 2 espias, Raabe. E nós temos outra, que era também moabita, chama-se Ruth. Então veja bem, na descendência de Jesus nós temos Raabe, que era uma prostituta, mas ela se converteu. Ela foi esposa de Boaz. Ela foi mãe de Boaz. Boaz é da descendência de Raabe. Boaz casou com a Ruth, que era moabita. Dela nasceu quem? Obed, de Obed, Jessé, e de Jessé, Davi. E Jesus nasceu de quem? De descendência de Davi. E sabia que Davi era um adúltero e também um assassino? Quem conhece a história de Davi? Olha o que tem na família de Jesus. Quem conhece por nome assim vai ser difícil, né? Como é que é o nome dela? Betseba, já ouviu falar nessa mulher? O pastor William já pregou, gostava muito de pregar sobre esse assunto lá. Por isso que é bom quando a gente vai para a igreja, leva um caderninho, fica atento, o pastor vai pregar. Betseba, Davi viu ela tomando banho e cobiçou a ela. E aconteceu o pior com ele e com ela. Ela era casada. Aí depois que a coisa piorou, ele mandou chamar o marido dela, tentou de embebedar ele para mandar para ele, ele não foi. Ele ficou com muita raiva, mandou que matasse. Colasse na linha de frente para ele morrer. E ele tomou, depois da morte dele, ele tomou ela por esposa. Davi teve 17 esposas. Salomão 1000.
700 esposas e 300 concubinas. Agora, voltando para Davi, o que foi que Davi fez? Ele arrependeu. No arrependimento dele, ele foi para o pó e resistiu tudo que Jesus falou sobre a vida dele, ele resistiu. Hoje Davi é um dos reis do qual nós vamos ter o governo da descendência dele no milênio. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como Jesus amou Raabe, amou Ruth, também amou Davi. E amou eu também. Eu não sou santo. Hoje eu sou santo, mas eu não era. Santo quer dizer o que para vocês hoje? Ah, glória a Deus, vamos ficar de pé. Santo não quer dizer aquele que faz milagre, que faz... Santo significa separado. Para quê? Para isso que nós estamos reunidos aqui. Nós estamos preparando para fazer a obra de Deus e ser uma bênção na mão dele. Amém? Então vamos chamar a Laurinha, mas a irmã Nancy, né? Que vai encerrar para nós. Amém? Amém, amém, amém. Que Deus os abençoe. Até sexta, né, irmãos? Sexta-feira, irmãos, é culto de oração. A última sexta-feira que vem do